Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nesse momento nós vamos estar começando mais uma aula do nosso sistema escolar integrado no padrão ERP, feito na nossa plataforma No Code do Bubble. Essa é a nossa 15ª aula desse sistema escolar universal que a gente está criando juntos. Nessa aula de hoje, nós vamos introduzir no nosso sistema escolar o painel do aluno. E eu vou colocar primariamente duas funções aqui, tá? Hoje nós vamos fazer a parte financeira, a base da parte financeira das despesas do aluno, para ele visualizar. E nós vamos inserir aqui um plugin de pagamento do Checkout Pro do Mercado Pago. Nós vamos integrar o meio de pagamento do Mercado Pago no nosso sistema escolar. E vamos estar utilizando ele para poder pagar todo tipo de despesa que for gerada aqui para os alunos, entendeu? E na próxima aula a gente faz a parte de boletim, tá? Mas antes da gente fazer a parte de boletim, nós vamos ter que lançar também o módulo dos professores, do mesmo padrão do módulo do aluno aqui. E depois que terminar esses dois módulos, a gente volta para terminar o módulo do financeiro, porque tem que ser feita essas duas integrações aqui, que são interligadas com o restante que a gente precisa fazer do módulo do financeiros, para a gente concluir o nosso sistema escolar, tá? Essa é a 15ª aula. A gente deve ter aí cerca de 20 aulas no total para poder eu disponibilizar para vocês o conteúdo que eu quis desde o início. E a 21ª aula, se eu conseguir seguir o cronograma, vai ser uma live, né? A gente vai comunicá-la antes aí. E vai ser a live de integração dos sistemas, né? De correção de alguns bugs que a gente venha localizar nas funções aí. Depois dessa primeira live, a gente também vai ter uma live no próximo mês de tirar dúvidas para todos, tá? Essa segunda live vai ser para todos e depois a gente vai fazer as lives exclusivas para membros, igual a gente já tem prometido isso aí. Quero pedir desculpa a vocês pelo atraso no cronograma, mas dentro das minhas possibilidades eu estou gravando as aulas, tá? E sem mais delongas, vamos lá começar mais uma aula do nosso sistema escolar, beleza? Bora lá! Para adiantar aqui a nossa aula, tá? Eu peguei a base do nosso menu principal, mantive dois grupos aqui de financeiro e de boletim, tá? Eles estão aqui ainda com a numeração, com a nomenclatura do menu principal, então a gente vai mudar aqui para painel aluno, tá? Essa página aqui que eu criei chama painel aluno. Então, para a gente identificar dentro do nosso imagem, boletim escolar, painel aluno. Para a gente identificar dentro da nossa plataforma, né? Para não ficar um negócio com vários nomes e a gente se perder depois. Então a gente vai fazendo isso aqui, beleza? Eu já inseri aqui e eu vou explicando que cada elemento está aqui e como ele está disposto. Deixa eu só renomear esses dois aqui, né? O grupo também, ó. Grupo financeiro, painel aluno. Então, primariamente, a gente vai ter esses dois menus aqui no painel do aluno, tá? O cabeçalho é o mesmo, aqui a gente mostra o usuário logado, né? Aqui é o botão de deslog off. Vamos já meter um workflow nele aqui, ó. Quando a gente clicar nele, acho que já está até configurado, ó, já deixei adiantado para deslogar o usuário e vai para a página index, tá? Dentro aqui desse layout que eu criei na página do painel do aluno, tem um grupo aqui corpo, tá? Grupo corpo, painel do aluno, tá? Esses grupos aqui são do cabeçalho aqui em cima, então vamos encolher eles aqui, né? Dentro do grupo corpo painel aluno, a gente tem a imagem do nosso sistema escolar, né? Da nossa plataforma aqui. E eu criei dois grupos, tá? Por enquanto. Um grupo boletim aluno, em que a gente vai visualizar, né? O boletim dos alunos aqui. E um grupo aluno despesas, tá?
Dentro desse grupo despesas aluno, eu coloquei aqui, ó, um repeat em grupo, tá? E o conteúdo desse repeat em grupo é financeiro. Só que para a gente apresentar somente o financeiro do usuário, do aluno que tiver logado aqui, nós vamos fazer uma busca aqui, uma configuração para apresentar isso. Também é simples, tá? E aí dentro dele eu botei aqui para apresentar, né, os campos, né? Eu já renomeei aqui, ó, número, cobrança, que vai ser a cobrança que vai estar sendo feita, o sacado é o aluno, tá? O CPF é o número do CPF do aluno que vai aparecer aqui, ó, aparenta o grupo financeiro, cobrança, CPF, tá vendo? A competência é o mês que está sendo cobrado, né? A data de vencimento, o número da cobrança, o valor e o status dela, se ela está paga ou não. Tá? E a gente vai ter um botão de pagar aqui que a gente vai integrar com o nosso plugin do Mercado Pago. Ok? A disposição dele aqui, ó, desse repeat em grupo, 1158 por 424. O grupo que está abrigando ele, ó, é 1180 por 525. Tá? E eu renomeei aqui o cabeçalho para despesa aluno. Certo? Despesa aluno, painel aluno. Vamos colocar assim. Esse repeat em grupo, despesa aluno, painel aluno. Algumas coisas eu já renomeei para poder adiantar a nossa aula, tá? Senão ia ficar muito grande para refazer isso aqui tudo de novo. Beleza? E a página aqui de boletim, ó, o grupo de boletim também tem o mesmo tamanho, 1180 por 525, mas ele não está pronto ainda. Para ele ficar pronto, eu vou ter que fazer o painel do professor, onde o professor vai inserir as notas dos alunos, né? E aí, com essa tabela de banco de dados criada, que vai ser boletim professor, que eu vou chamar provavelmente, a gente consegue puxar aqui por aluno as notas dele, tá? Por todos os bimestres, a média final, a gente consegue fazer a configuração se ele vai estar aprovado ou não, se ele vai estar de recuperação. Isso aí tudo a gente faz aqui depois que a gente fizer o painel do professor, tá? Porque uma coisa está ligada com a outra. Por isso que é um sistema ERP integrado. Todos os sistemas que tem aqui estão integrados entre si. Beleza? Para a gente começar aqui essa aula, a gente vai criar um custom state na página painel aluno. Eu vou chamar ele de painel aluno, esse custom state, tá? Painel aluno. Ele vai ser do tipo texto. Beleza? E quando a gente clicar nesse grupo aqui, ó, ou na imagem, vamos colocar na imagem. A gente abre o workflow dela. Para que é esse custom state? Para a gente conseguir visualizar esses dois grupos que tem aqui, ó, o boletim do aluno e o despesa do aluno, que eles não tem nenhuma atribuição neles. Então, o custom state, como a gente está aplicando no sistema todo, vai ser para isso, tá? Então, a gente vai dar aqui um element actions, set state, na página painel aluno, custom state painel aluno, e vai chamar boletim escolar. Digita mesmo, tá? Pode colocar com espaço também, não tem problema. E quando a gente clicar aqui no financeiro, né, na imagem do financeiro, a gente também dá um element actions, set state, na página painel aluno, custom state painel aluno, e o valor dele vai ser despesas com S, tá? Aluno. Feito isso aqui no nosso workflow, né? Set state, painel aluno. Deixa eu mudar aqui só para separar maiúscula para minúscula, para diferenciar. Eu vou colocar esse custom state com o nome inicial com P maiúsculo, para separar da nossa página, certo? E aí o que a gente faz? Ó? A gente vem aqui no grupo boletim aluno, né? Eles estão nascendo invisível, beleza? Vamos colocar condicional aqui. Quando a página painel aluno, o custom state painel aluno for boletim aluno, esse elemento é visível.
copia essa expressão, vem no grupo despesa aluno, certo? Grupo boletim aluno, grupo despesa aluno. Cola aqui, ó. E aqui vai ser despesas aluno. Vamos ver se está funcionando. Ele também nasce invisível. Com o custom state ele fica visível. Testarmos aqui, ó, boletim financeiro. Tá vendo? Está funcionando o nosso custom state. A gente também tem um pop-up que eu criei de acesso à página, tá? Esse pop-up, as dimensões dele é 372 por 299, pode deixar até com 300 aqui, tá? Dentro dele tem o texto cabeçalho, né? Acessar painel aluno, tem o input digite e-mail do acesso painel aluno, 280 por 40, e tem o input digite a senha painel de acesso aluno, 280 por 40, tá? Quando a gente carregar a página, toda o layout aqui do painel aluno está dentro do grupo painel aluno, tá? Então, ó, grupo painel aluno. Quando a gente carregar a página, quando o pages load, ó, general pages load, a gente dá um element actions, né? A gente dá um show no pop-up e dá um hide, element actions, hide no grupo painel aluno. Ó. Pronto. E a gente tem uma função no pop-up aqui que a tecla X que não fecha ele, tá? Tá marcado aqui, ó. This pop-up can be closed by pressing ESC, tá? Vamos configurar agora o workflow aqui para poder habilitar o acesso e apresentar o menu principal. Quando a gente clicar no botão acessar painel aluno, a gente vai configurar o workflow aqui agora. A gente vai dar um log the user in, né? Account, log the user in, tá? Vai ser o input, digite o e-mail, cadê? Input, digite o e-mail de acesso ao painel aluno e a senha. Input, digite a senha do painel de acesso ao aluno, tá? E aí a gente dá um element actions hide no pop-up acesso e dá um element actions um show no grupo painel aluno. Só que só vai acontecer sobre uma condição, tá? Qual é essa condição? A gente dá um do searches for alunos, tá? Acesso, cadê? Aluno não, usuário, né? O acesso no usuário é igual a aluno, que aqui só vai entrar aluno, certo? E aí a gente vem aqui, each item senha, que contenha o input, digite a senha de acesso, tá lá. Então, se quando ele digitar a senha correta aqui, ele consegue acessar, tá? A gente pinta esse workflow aqui de verde, né? Copia ele, pinta esse de vermelho, e quando não conter, ó, dos contém, a gente só muda isso. A gente vai deletar tudo isso aqui, vai dar um bip, né, que é uma mensagem, senha, não confere, coloca com 2500, pinta de vermelho, centraliza, né, a posição da mensagem e deixa a fonte dele com tamanho de 20. E dá um element actions, dá um set focus, né, no input, digite o e-mail. Vamos visualizar.
Aqui no Pagins Load também vai dar um Element Action, um Set Focus, no input digite seu e-mail. Digite o e-mail de acesso painel novo. Aqui já fica setado aqui, tá? Aí tem que ser um e-mail de aluno, né? A gente já tem aqui o do andrade@gmail.com e vamos colocar uma senha aleatória aqui, tá? Ó, senha não confere. Faltou aqui Element Actions, Reset Inputs. Pronto. Mas aí o Reset Input vem antes do Set Focus aqui. Vamos lá. Ó, senha não confere, tá? Aí a gente coloca a senha certa, ó. Ele loga, mostra aqui logado e carregou aqui pra gente o menu. Beleza? Para terminar configurando isso aqui, quando a página for carregada, a gente dá um show pop-up, não é isso? Só que ele só vai acontecer esse fluxo do workflow aqui, ó. Apresenta o pop-up, fecha o grupo e sete o focus no campo e-mail. Só vai acontecer esse fluxo se o current user estiver deslogado, deslogout. Tá? Se ele estiver logado, eu vou dar um refresh na página aqui, ó, não vai aparecer o pop-up. Entendeu? Ó, vou dar outro refresh, ó, porque já está logado, então não apresenta aquele fluxo, ok? A gente agora vem aqui no Repeat em Grupo, tá? Lembrando que o Repeat em Grupo aqui, ó, no grupo despesa aluno, certo? No Repeat em Grupo, a gente já tem aqui os campos para poder aparecer, correto? Então a gente vem aqui, ó, duas searches for financeiro cobranças, tá? Em que o acesso não, nome da cobrança, tá? Eu vou renomear aqui o input nome da cobrança, é igual ao current user. Para quê? Porque só vai aparecer as cobranças aqui do usuário corrente, né? Current user nome, tá? Aí só vai aparecer aqui as cobranças do usuário que tiver logado no nosso sistema, porque senão vai aparecer aqui todas as cobranças. A gente está setando para o current user, então ele está logado, aparece a cobrança para ele aqui. E aí eu vou mudar aqui, ó, no financeiro cobranças, nome da cobrança, nome aluno cobrança, para ficar fácil da gente identificar. Então, quando eu clicar aqui agora, já tem que aparecer a mensalidade que foi criada na aula anterior. Ó. Vem no financeiro, já tem aqui a mensalidade no nome do Mário Andrade. Ó. A cobrança é a mensalidade escolar, o sacado é Mário Andrade, o CPF, a competência, a data, o número da cobrança, o valor e o status. Esse campo aqui a gente faz o seguinte, ó. Quando parental groups for cobrança, status da cobrança, it's no, a gente dá um texto nele aqui, ó, texto. E aí a gente vai colocar o seguinte nesse texto, ó. Pendente, não tá pago, certo? E a gente copia a expressão, cola, for yes, aí a gente dá um texto, muda para pago. Então aqui tem que mudar agora para pendente, em vez de aparecer no, vai aparecer pendente, ó. Fica vendo. Certo, pessoal? Agora a gente vem aqui, vai instalar o plugin, né? Checkout. Checkout.
Mercado Pago Checkout Pro, do Renato Assi. Pronto, está instalado, tá? A gente tem que vir agora e colocar aqui a nossa Secret Key no Authorization Shares aqui. Nós vamos lá para o console de desenvolvedores do Mercado Pago e vamos pegar lá essa chave. Vou mostrar lá onde você cria a conta, tá? E como você gera a chave. Você vai clicar na barra de pesquisa lá no Google, tá? Você vai pesquisar Mercado Pago Developers, tá? Ele já está vindo direto aqui porque já está logado, tá? Depois que você criar a conta, você vai vir aqui em suas integrações, criar aplicação, tá? Clica aqui, cria uma aplicação nova, tá? Valida a tua conta. Deixa eu validar a conta aqui rapidinho. Vamos lá. Como é conta de teste, não tem problema de aparecer nada não. Isso aqui é a Sandbox, tá? Do Mercado Pago. Aí você vai clicar aqui para o nome, né? E para pagamento online. E autoriza, ok, clica em criar aplicação, tá? Aí, aqui em aplicações, ó, nas suas integrações. Vou vir aqui na do sistema escolar que está criado, tá? Clica aqui em credenciais de testes, ó. Ele tem a Public Key, né, e o Access Token. A gente vai copiar o Access Token aqui, tá? Vem aqui no nosso plugin, tá? Em Authorization, Share Headers, a gente digita a palavra Bearer, tá vendo ali, ó? Bearer, que significa portador, espaço e cola a chave, ó. Ctrl V. Pode fazer a mesma coisa aqui, tá? Bearer, né? Espaço e cola a chave. Agora aqui, ó. Depois que colou a chave aqui, né? No checkout dele, tá? A gente vem aqui, vem no botão Checkout Financeiro Painel Aluno, né? Dá um workflow nele. Vai dar um plugin Mercado Pago Criar Preferência. Tá? O nome do item é Correncial Financeiro Cobrança, que é a mensalidade que a gente está... Cobrança Display, tá? Que é a mensalidade que a gente vai cobrar aqui, ó. É a descrição, né? Mensalidade. Esse aqui pode deixar sem mexer, né? O valor, a gente vai puxar do campo dinâmico, que é o input que a gente colocou lá, valor, cobrança, painel, aluno. Só que a gente vai e formata ele, converte em número e formata como moeda. Duas casas decimais, separador de decimal, vírgula, de milhar, ponto. Backup de URL é essa que a gente está aqui, tá? A gente vai copiar ela, Ctrl C, e joga aqui, ó, Ctrl V. Se der sucesso, volta para cá. Se der pendência, volta para cá no pagamento. E se der falha no pagamento, volta para cá também, tá? E o URL de notificação também é a mesma coisa. Vou deixar todas elas iguais porque a gente não tem outras páginas criadas no sistema escolar para isso. E o restante aqui não mexe, tá? Aí a gente vai dar aqui um element actions, set state, aonde no input, deixa eu ver se eu já criei o input aqui, se eu já não estou fazendo besteira. Aqui, ó, input, URL de cobrança, painel aluno, né? Deixa eu fazer de novo aqui, que eu acho que eu criei esse input e joguei um custom state nele, tá? Vamos lá de novo. Joguei esse input aqui, tá? Vai nascer visível por enquanto para a gente ver a função. Dentro dele eu vou jogar um custom state. Vou chamar de URL também e vai ser do tipo texto. Ok? O conteúdo desse input vai ser
ele mesmo, né? Input, URL, cobrança aluno, URL, custom state URL, para que carregue aqui, tá? E aí aqui a gente faz isso, ó, no input, URL, cobrança, painel aluno, o custom state URL, tá? O valor dele vai ser o resultado do passo 1, ele abre as funções da chamada, tá? Aí a gente vem aqui, ó, init point, tá? Mas em vez de ser o init point aqui no valer, a gente vai no sandbox, que a gente está no testes, certo? Ó, tem que aparecer aqui a cobrança quando eu clicar no botão, tá? Deixa eu testar aqui. Então vamos lá, clicou em financeiro, né? Vai clicar em pagar. Pronto, carregou a URL. A gente precisa dessa URL aqui, ó. Vou dar um Ctrl A, vou copiar ela, Ctrl C. Aí a gente vem aqui, ó. Eu antes de jogar ela aqui para direcionar, eu vou mandar ele dar um hide aqui no botão. Botão checkout financeiro painel aluno, tá? Eu vou mandar ele dar um hide nisso, ó. Então vem aqui, element actions, hide, botão checkout financeiro painel aluno, e aí eu vou dar aqui, ó, no navigation, né? Open a external website e vou colar o URL que a gente puxou aqui, ó, tá? A gente quer que redireciona para lá. O fluxo aqui do pagamento do Checkout Pro do Mercado Pago gerou o pagamento e vai redirecionar para lá, tá? Já tem o ID de pagamento aqui, de cobrança, na verdade, e vai redirecionar para lá. Ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque eu não posso cobrar a mim mesmo. Na conta aqui do Mercado Pago Developers, ó, tá a conta da Rincão Informática logada. Então vai dar erro aqui na hora de fazer a cobrança. Fica vendo. Redirecionou. Não é possível pagar para você mesmo. Como que a gente contorna isso para poder aprender aqui? Ó? Vou pegar a URL, vou abrir o Chrome no modo anônimo. Tá? Vou logar de novo aqui, né? Vamos lá, ó. Pagar. Já apareceu, tá vendo? Ó? Vou selecionar aqui cartão de crédito, né? E vou vir aqui, ó, na API do Mercado Pago. Tem os cartões de crédito de teste, tá? É só vir aqui, ó. Documentação, integrações, né? Cadê esse? Teste sistema escolar, esse aqui que eu estou usando. Tá? Deixa eu só validar aqui rapidinho. Aí vem aqui, ó, cartões de teste. Tá, vamos usar esse aqui mesmo. Esse aqui vem aqui. Cola ele. Mário Andrade, né, que é o fictício, vencimento 11/25 e o código 123. Continua. Vamos colocar um CPF fictício aqui. Deixa eu gerar um CPF. Copia aqui, ó. Cola aqui. Em uma vez, você vai pagar em uma vez só, né? E vamos colocar um e-mail para receber a cobrança. Eu vou colocar do canal para a gente verificar depois, tá? Para a gente verificar como é que vai o e-mail lá
informando o ID de pagamento, né? Os dados de pagamento. Pagar. Continuou dando erro no... Tá, eu vou trocar de conta, rápido aqui, vamos lá. Vamos pegar aqui, né? Copiar de novo, tá? O erro estava porque estava colocando o e-mail do canal da Rincão Informática, que está lá cadastrado na nossa conta de teste. Então estava dizendo que estava pagando para mim mesmo. Eu vou ter que usar o e-mail que eu usei para criar aqui do Mário mesmo. Vamos lá. Pagar. Vou mostrar onde é que é aqui, tá? Cartão de crédito. Vou pegar aqui esse cartão aqui. Você. Andrade, vencimento 1125, código 123, continua. CPF, vamos pegar esse aqui que a gente gerou e colar aqui. Estava colocando o canal, mas vou colocar o dele mesmo, tá? Pronto, aprovou, tá? O que a gente faz agora? Ele gerou uma URL aqui em cima. A gente vai clicar em voltar para o site. Ele carregou a URL aqui em cima. Eu vou dar um pause aqui e vou mostrar a URL para vocês verem, tá? A gente vai copiar e nessa URL vem os dados que a gente precisa para poder confirmar o pagamento. Ó, a URL está aqui, tá? Vamos copiar ela. Ctrl A, Ctrl C. E aí a gente vai entender ela agora, tá? Sistema escolar, versão teste, painel turno. O ID de pagamento é esse aqui, ó, Collection ID, tá? Esse é o ID do pagamento. Collection Status, ele deu status de Approved, é esse parâmetro que eu vou usar para poder confirmar o pagamento na plataforma, para fazer a condicional. E está aqui o Payment ID, tá? Que é ID único de pagamento. Você pode estar fazendo da seguinte forma. Aqui no banco de dados aqui de pagamento financeiro cobrança, você pode colocar mais um campo aqui, Payment ID, e aí você faz a mudança, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Payment ID, tá? Vai ser do tipo texto. Voltando para o editor, o botão Checkout Pro, nós vamos inserir duas condicionais nele aqui, tá? Para fazer fluxo. Tem um outro botão aqui de confirmar pagamento, tá? O Checkout Pro é o que a gente faz o fluxo de pagamento e o botão confirmar pagamento é o que a gente vai fazer a mudança no status aqui do Option Sets. E a mudança no banco de dados no campo que a gente criou de Payment ID, tá? Então esse aqui, ó, a gente vai inserir duas condicionais nele, né? Vamos lá. Vai dar um get data from URL, get data from page URL. O parâmetro que a gente vai pegar é o seguinte, aqui, ó. Cadê? Collection Status, esse aqui, tá? Ctrl C. Joga aqui, ó. Is. Se o Collection Status for approved, tá? Com dois P's, que é igual tá aqui, ó. Approved. Se for isso, esse botão é visível. No caso, esse botão não é visível, tá?
No outro que vai isso aqui. Esse elemento é visível, aqui no caso não é, né? Esse é o de pagamento. O de confirmação que vai ficar visível com essa condicional aqui. E a segunda é o Current Sales financeiro cobrança, status da cobrança for no. Então esse elemento é visível. Tá? Ele permanece visível. E no outro botão aqui, o de confirmar pagamento, a gente vai fazer o inverso. Tá? Então copia essa daqui, ó. Copiar a expressão, vem aqui, cola, né? E aí ele fica visível, porque ele nasce invisível, ele fica visível. E o outro aqui é o de copiar a expressão, se for yes, então esse botão não é visível, porque daí já confirmou a cobrança, tá? Quando a gente clicar no botão confirmar a cobrança, aqui, ó, Data Thing, Make a Change to Thing. O que a gente vai mudar? O Current Sale financeiro cobrança. 2 campos. Vai mudar o Payment ID e o Status. Status da cobrança. Vai ser igual a Yes. Current Sale. Status da cobrança vai ser para Yes, tá? E o Payment ID, eu esqueci de fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa URL, vou copiar ela, Ctrl D, esse input na verdade, né? Vou jogar ele aqui. Esse aqui vai se chamar input payment ID, tá? E aqui, o que a gente vai puxar nele? A gente vai dar um get data, né? Get data from page URL, entrada dinâmica, get data from, e o parâmetro vai ser o payment ID, ó, tá? Vamos verificar aqui se ele faz isso agora. Vamos fazer de novo o pagamento aqui, um fluxo de pagamento de novo. Não é por aqui. Vou copiar aqui, Ctrl C, vamos lá. Vamos dar uma nova aba. Andrade@gmail.com. Vamos lá. Vou voltar aqui. Vai ser o input payment ID aluno seu valor, né? E depois a gente dá um element actions, dá um reset input, né? Então, vou dar aqui um element actions, reset data do input. É isso mesmo, reset inputs, para poder apagar. Vamos voltar lá no pagamento.
ver aqui o número do cartão. Vamos lá. Voltar para o site. E aí, o botão confirmar, quando a gente clicar em confirmar, a gente tem que fazer a mudança. Pago, pagamento confirmado, já mudou, tá? Vamos conferir aqui no nosso banco de dados se já fez a alteração lá. Já mudou o status para IES, ó, cobrança do Andrade, tá? E já inseriu o Payment ID aqui. Beleza, pessoal? Então a gente vai parar essa aula por aqui hoje, tá? A gente fez a integração do Mercado Pago Checkout Pro aqui, utilizou ele como meio de pagamento de despesa, tá? Lá no financeiro, onde a gente gera a cobrança, tem lá eventos, tem matrícula, tem outras coisas, a gente pode fazer o mesmo princípio, tá? E aparecer todos de acordo para cada aluno que for cadastrado. Depois vai entrar uma seção lá que aparece todos os pagamentos em dias para poder ter o controle da plataforma, né, do nosso sistema app escolar. E aí a gente integra também a parte do professor, tá bom? Se gostou, por favor, deixa seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participe. Essa aula foi um pouco difícil de gravar por causa de falta de tempo, tá? Ela está até atrasada, era para ter entrado na quarta-feira, hoje já são sexta, eu vou botar ela no ar amanhã, sábado. Peço desculpa aí, mas eu estou fazendo dentro das possibilidades, tá bom? Grande abraço, se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações para ficar informado de toda aula nova. Quiser apoiar aí com Seja Membro, clica no botão, escolhe aí uns 2 planos que tem. Nós temos 2 planos, cada um tem vantagem diferente. Clica lá que você vai poder aprender o que cada um oferece. Compartilhe o nosso conteúdo, senta o dedo nos comentários aí embaixo aí, tá? Deixa o seu like, o seu joinha também, deixa sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de vídeo, enfim. Participa dos grupos de discussão no WhatsApp, no Telegram. Segue a gente lá no canal do Instagram e se quiser algum serviço, alguma coisa por fora, pode entrar em contato através do grupo de WhatsApp ou do canal da rincãoinformática@gmail.com, nosso endereço de e-mail. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Um grande abraço.